Amigos, boa noite. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. Vamos nos preparando na noite de hoje, preparando os nossos corações, aquietando as nossas mentes, para rogarmos ao Pai Celestial que nos inspire, nos oriente a todos neste momento de reflexão do Evangelho de Jesus. Como dando continuidade a este nosso trabalho evangélico de simples reflexão, nós hoje vamos comentar algo bastante interessante. Uma história muito linda, mas bastante complexa do ponto de vista espiritual, como tantas outras histórias que Jesus contou. Acho que nós sabemos, são poucas. Você imagine quantas historinhas e parábolas Jesus não espalhou por aí, né? E nós não sabemos. Temos tão poucas notícias. Só que hoje a notícia é uma notícia muito boa. A história de hoje vem nos falar, sobretudo, dessa excelência, segundo a visão de Paulo de Tarso, a excelência da caridade como um mandamento maior, segundo nos ensinou Jesus. E que caridade, que amor em ação é este que nós podemos realizar no dia a dia de nossas vidas? E Jesus nos conta uma parábola cujo cenário nós vamos encontrar em Jerusalém, que é uma cidade que está a 800 metros acima do nível do mar, e Jericó, a cidade que ficava a 400 metros abaixo do nível do mar, considerada a cidade mais baixa do planeta. E Jesus começou uma historiazinha mais ou menos assim. Ele estava conversando com o pessoal lá em Jerusalém, os doutores da lei, mais alguns interessados, e falando sobre a questão da caridade. Em certo ponto da conversa, veja bem, no Evangelho de Mateus nós vamos observar que é aquele momento quando ele diz: "Vinde benditos do meu Pai, porque tive fome e me destes de comer." E no fim de todo o seu discurso, das suas colocações, ele diz: "Tudo isto que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fareis." Observe que ele já estava seguindo nessa linha de pensamento. A caridade, o amor é ação, independente de cultos religiosos, de crenças, digamos, de nacionalidade, de status ou posição social. E Jesus, em certo ponto, ele coloca assim no Evangelho de Mateus: "Então, um doutor da lei, se levantando, disse-lhe para tentá-lo." Observe, doutores da lei, eles conheciam a lei, então eles queriam tentá-lo, Jesus, para pegá-lo em contradição, contradição segundo a versão deles, e condená-lo como blasfêmia, não é isso? E Jesus, muito sábio, eles não tinham noção com quem estava conversando, como nós até hoje não temos. Nós até hoje ainda não temos noção de quem é este Jesus de Nazaré. Veja bem, ele diz o seguinte, o doutor da lei: "Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna?" Já começa equivocando por aí. "O que devo fazer?" Jesus lhe responde: "O que está escrito na lei?" Olha, é uma questão de interpretação da lei. Como lês? Como é que estás fazendo a leitura da lei? Porque você pode ler uma coisa e realizar outra, interpretar outra, totalmente diferente. E ele lhe respondeu, o doutor da lei: "Amarás ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito." Preste atenção, porque nós vamos voltar neste ponto. "De todo e o vosso próximo," quer dizer, seguinte, semelhante a este, "como a vós mesmos." Jesus lhes disse: "Respondestes muito bem. Fazei isso e vivereis." Está em Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 a 37.
Observe que Jesus fez um elogio. Jesus, apesar de não ter sido aceito ali na passagem em Jerusalém, em Samaria, eles não terem recebido porque era judeu, e há uma briga muito antiga dos samaritanos e entre os judeus, que samaritanos também eram judeus, uma briga política, uma briga de classes, uma briga muito equívoca, muito equivocada, difícil de ser entendida como as que nós temos ainda no mundo atual, de total discriminação. E o que é que Jesus coloca neste momento? Vamos prestar atenção aqui para vocês me ajudarem a raciocinarmos juntos. O amor em sua totalidade. O amor por inteiro. Quando ele coloca o amor em todas as dimensões. Não só na palavra, não só no entendimento, mas o amor que vem do profundo do coração de si mesmo. O amor através das vossas forças. Nós vamos ver aqui que a tradução de forças aqui significa recursos materiais, din-din, também. E o homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí que começa toda a beleza da história. Jesus toma, então, nessa pequena historinha que ele fala, como o samaritano sendo o protagonista da história. Imagine vocês, como não ficaram esses judeus. Já, bem desconfiados. E ele disse: um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram-no meio morto. E eis que de repente um sacerdote passava pelo mesmo caminho e que, tendo-o notado, veja bem, eles não colocam aqui visto, notou apenas, não sei se foi proposital aqui no Evangelho, passou bem longe, passou adiante. Um levita que também vinha pelo mesmo lugar, vendo também passou longe. Mas um samaritano que viajava, não dizia de onde esse samaritano vinha, ele viajava, passava pelo mesmo lugar. Vendo também, passando pelo mesmo lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, observe que a visão aqui, o ver, é diferente. Nós vamos ver aqui mais adiante nas nossas reflexões os momentos da ação da misericórdia, em que momentos ela acontece. Mas um samaritano, estava este homem, e tendo-o visto, ficou tomado por compaixão. Encheu-se de compaixão. E tendo-o visto, tomou de compaixão, aproximou-se então dele, veja bem, a questão da proximidade, a questão dos distanciamentos, passou azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou, e pondo sobre o seu cavalo, levou uma estalagem. Já estou aqui lendo porque nós vamos trabalhar com esses elementos e com simbolizados espirituais que até hoje são muito significativos na nossa vida, no nosso cotidiano. Então ele disse o seguinte, levou para a estalagem e disse, no dia seguinte, ele colocou ele no lugar seguro. E disse para o senhor da hospedaria, o dono da hospedaria, tudo o que gastares, cuidai bem deste homem, tudo o que gastares a mais, eu vos restituirei em minha volta. Qual? Aí Jesus fez a questão. Olha bem que tacada de mestre, né? Qual destes três vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor da lei prontamente lhe respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele nem disse o samaritano. O desafio era demais. Só neste ponto da parábola, a lição já está completa. A lição já está completa e muito bem entendida. Ele disse aquele que usou de misericórdia. Não tocou nem no nome de samaritanos.
Eles não queriam ver samaritano, odiavam os samaritanos. E depois, disse Jesus, e fazei o mesmo. E depois, fazei o mesmo. Faça. Realize essa ação da misericórdia. Então, nós vamos ver aqui, para nossa reflexão nesse momento, quem são os personagens. O cenário, vocês podem observar, historicamente, era um cenário geográfico bastante íngreme, bastante difícil, com muitos ladrões, que eles na estrada de Jericó, e eles tinham facilidade de se esconder, devido à geografia do local. E observe que Jerusalém ficava lá em cima. Eles desciam, possivelmente estavam descendo das festas, das preparação das festas para a festa da Páscoa, porque já estava se aproximando a hora deles condenarem a Jesus de Nazaré, do martírio de Jesus de Nazaré. Mas vamos ver aqui para o perfil desses personagens. Jesus não fala nos ladrões. Observem que Jesus não fala. Os ladrões não é tocado na parábola, não é descrito. Os ladrões. O que simbolizam esses ladrões? Qual é o perfil comportamental dos ladrões? Exploradores. A marca, o padrão comportamental é de exploração, opressão. São aqueles vícios, aqueles sentimentos, os ladrões, aqueles sentimentos inferiores, inveja, ódio, vingança, maledicência. E o que é que esses ladrões fazem com a nossa alma, com a nossa vida? Roubam todos os tesouros da nossa alma, roubam tudo aquilo que nós possuímos de bom, nos deixam desnudos, feridos, deitados, sem forças, inclusive para reagir. Sem forças para reagir. Então, é assim que nós vamos ver o estado de vulnerabilidade que nós nos permitimos, como baixamos o nosso padrão vibratório. Estamos cá embaixo, na Jericó dos nossos dias, na Jericó, na estrada dos nossos sentimentos inferiores, e damos aquela abertura para que esses ladrões nos roubem, para que esses ladrões invadam a nossa privacidade, porque nós assim o permitimos. Não é por aí? Tudo bem, parece que é por aí. Deus queira que eu não esteja equivocada. Então, como é que nós podemos criar um refrão, ou seja, um perfil, ou como é que nós diríamos assim, uma filosofia de vida desses homens do caminho, ladrões? Estes ladrões invisíveis, eles são invisíveis, mas vocês podem notar que eles também se personificam. Eles se personificam. A inveja não trabalha sozinha, ela precisa de corações humanos. A gula, o despeito, não trabalham sozinhos. Enquanto estiverem na ideia, eles estão na ideia. Eles precisam de elementos materiais para a concretude das realizações inferiores. E aí, quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, energético, invigilantes que estamos e que continuamos ainda. Então, o que é que diz este ladrão? Qual é o refrão? O que é meu, é meu. O que é teu, é meu também. Ainda quero o que é teu. Olha o desrespeito, a privacidade, ao direito do outro. Perceberam que existe isso ainda está existindo muito. Nós não vamos falar porque qualquer semelhança nos momentos atuais é pura coincidência. Mais adiante nós vamos encontrar dois personagens, o sacerdote e o levita. Nesse daí Jesus diz, contando na sua historinha, eles notaram, apenas notaram, eles não viram.
Eles notaram e passaram adiante. Passaram adiante. Este é o perfil da indiferença. A indiferença é dura. A indiferença é fria. Notaram e passaram adiante. Nem estou aí. Não tem nada a ver comigo. Não é meu parente, não é gente da minha igreja, não é gente da minha religião. Não conheço, desconheço. Porque o homem estava lá desnudo, não tinha identificação. Sequer eles pensaram que poderia ser alguém próximo, como nós poderemos estar vendo nos dias atuais, não é isso? Então, esses homens ligados, essas mentes ainda ligadas às formas exteriores, à ortodoxia da fé, eles substituem a misericórdia pelo ato religioso. E aqui nós vamos ter muito cuidado, porque Jesus não julgou o sacerdote, que eram homens conhecedores da lei, não julgou o levita, porque o levita era que cuidava das igrejas, era assessor, assim com o sacerdote, era um liderado. E veja bem, adotou o mesmo padrão comportamental. Cuidado com as nossas lideranças religiosas. Cuidado com os nossos líderes na empresa, no trabalho, onde quer que estejamos, para que nós não sigamos o mesmo padrão, sem nenhum discernimento. E aí, indiferentes que são e que estão, isso aí é uma conclusão nossa, porque Jesus não tratou de trabalhar nesse lance aí. O que é que eles dizem? O que é que falam essas consciências? O que é meu, e o que é seu, é seu. Fique na sua, que eu fico na minha. Cada um por si e Deus por nós todos. Entenderam? Vocês conhecem essa frase? Sim, eu conheço, eu já ouvi. Cada um por si e Deus por nós todos. Ou aquele refrão popular. Ado, ado. Cada qual no seu quadrado. E assim os vizinhos morrem. Há crimes do lado, na vizinhança, os gritos, e nós não estamos nem aí para aqueles que estão próximos de nós, para aqueles que estão na nossa psicosfera ambiental e psíquica. Olha a responsabilidade dos indiferentes. E isso significa que não é porque nós vamos criar muita expectativa com os sacerdotes, com os homens de igreja, com os homens religiosos, com aquelas pessoas que têm conhecimento. Não é para criar expectativa, porque não é por aí. Vamos colocar o Evangelho de Jesus sem preconceitos, sem julgamentos. Isso aí é o que nós estamos, é como nós estamos vendo. Isso acontece. E se não pararam para socorrer, é porque não se identificaram com a dor do outro. Não se identificaram. É natural. Não faz parte, não conheço essa dor, nunca fui assaltado, não passo por essa estrada, não me exponho dessa maneira, porque, como a gente sabe, os sacerdotes não eram assaltados assim nas estradas. Mas o samaritano, que é o protagonista da história, vamos ver se nós conseguimos encontrar samaritanos em nossas vidas. Vamos ver se nós conseguimos, com esforço pessoal, nos transformarmos nestes bons samaritanos. Esta é a mensagem da noite de hoje. Quem é quem? Samaritano na nossa vida. Como eu posso ser ou ter esse perfil samaritano na minha vivência diária? Para entender melhor, nós vamos ver. O samaritano, disse Jesus, ele desceu do cavalo, observem, ele desceu do cavalo. Ele desceu da sua comodidade pessoal. Desceu da sua zona de conforto. Primeiro ele viu. Então, o primeiro momento da ação de misericórdia que Jesus coloca
Está nas entrelinhas. Jesus não explica nada. Ele não explicou nada. Aqueles que tiverem olhos de ver, vejam. Aqueles que tiverem ouvido de ouvir, ouçam. Assim falava o mestre. Começar e começa o primeiro momento, quando eu vejo. Olhar é amar. Eu vejo. Lembra-se quando a gente falou aquela conversinha de irmã Dulce? Mas, irmã, como é que você conseguiu ver? A questão não é quando eu posso ver, como eu consegui. A questão maior neste momento das nossas vidas, dos nossos relacionamentos sociais. Como é que eu não vi? A injustiça na minha cara, a dor batendo na minha porta. Alguém me pedindo misericórdia em silêncio, em silêncio, em silêncio, sem alardes. E eu passo adiante, e eu sou indiferente. Então é preciso parar, deter o passo, olha a trajetória do auxiliador, interromper o próprio caminho, dar um tempo do tempo que lhe é disponível. Eu sou livre para trabalhar e administrar meu tempo. Não importa, eu chego atrasado no trabalho, mas eu vou te dar carona. Não importa, eu posso me atrasar, o que eu tenho que fazer agora eu faço depois, mas eu vou te levar no hospital. Eu posso te dar um socorro. Eu posso fazer isso por ti e contigo. São coisas tão pequenas, mas nós não temos tempo. Mas o bom samaritano teve. Então, no terceiro momento, tocar. Então, ver, olhar, amar, não é isso? Tocar, parar, você vai parar. E isso não significa que você vai deixar as suas tarefas, que você vai abandonar o seu caminho. Você parou em determinado ponto. Ficou por alguns momentos no processo de ajuda. Para não criar dependência, você delega a competência, você faz os encaminhamentos necessários e você diz, eu te restituirei tudo que tu colocares. Então, olha aí como Jesus coloca os seus bens também. Doamos na totalidade o amor, o sentimento, o coração em espírito e, se necessário for, financeiramente, materialmente. E aí tocar aqui já exige uma convocação a uma ação nitidamente corporal. Isso nos incomoda, porque tocar o contagioso, tocar o infectado, o chagado, incomoda. Mas é preciso que essa ação não seja uma ação amorosa, não seja apenas um fato emotivo, mas um fato, ou seja, uma ação que precisa de mãos operosas, mãos abençoadas, mãos curadoras, que precisa de tato, do toque. É o concreto. É o tangível. Então, é o amor na ação objetivamente representada. E aí nós vamos ver qual é então o padrão de comportamento destes samaritanos do caminho. O que é seu, é seu. E o que é meu, pode ser seu também. Nós dividiremos, nós distribuiremos, nós trocaremos. Então, as ações que nós precisamos, veja bem como muda o comportamento, como mudam as relações. E quando ele desce do cavalo, desce da sua comodidade, aí nós vamos ver que esse também é um momento muito difícil. Quem é que vai descer do seu status social? Quem é que vai honrar o outro? Chega na sua casa, não tem uma cama, dou a minha cama. Dou o meu cavalo, empresto o meu carro. Ele diz, mas eu faço tanto isso.
Mas nós precisamos ter o cuidado para que essas ações da caridade e do amor fraterno não sejam apenas institucionais. Elas precisam ser espontâneas. Espontâneas. Então, distribui e compartilha o que traz consigo o óleo, o vinho, desinfectando, massageia as ataduras, ata todas as feridas, cura, trata. Olha os cuidados amorosos que nós podemos entender de várias maneiras, em várias estações de nossas vidas. Então, cuida, encaminha e segue o seu caminho. E o que é que acontece? Os bons samaritanos saem. Foi embora. Você não sabe quem é esse bom samaritano. Aquele que foi servido, abençoado, ajudado, desconhece aquele que lhe ajudou. Desconhece onde mora, quem é o bom samaritano. Mas ele fica na obrigação amorosa. E é aí que doutora... me esqueci agora o nome, eu vou lembrar aqui e dizer para vocês. Ela é uma psicanalista, que ela faz o trabalho também com esse encontro. Ela diz o seguinte: não, você não precisa, como diz ali, você pagar, retribuir, nem ficar escravo, nem dependente daquele que lhe ajuda. E nem o ajudado dependente de você. É uma ação livre, você dá liberdade. E como é que ele vai retribuir? Fazendo uma corrente amorosa com outros. Não com aquele mesmo que lhe ajudou, com outros que virão, que surgirão no seu caminho. Então aí nós estamos percebendo que essa ação amorosa é desvinculada da obrigação da retribuição, mas de um contínuo amoroso nas nossas relações, pelo aprendizado do amor que tivemos, do amor que recebemos. É isso que Jesus coloca e a gente até hoje está tentando entender. Então vamos aqui para terminar o nosso comando psíquico, que é o imperativo da lei do amor através dos atos de bondade. Fazei o mesmo, disse Jesus, fazei o mesmo, fazei. Olha lá, é um comando, vai. Doar-se na totalidade através dos pensamentos, sentimentos e ações. E todas as vossas forças. Então, quem é o meu próximo? Foi isso que ele perguntou, não é? Esse aqui não é o X da questão, quem é o meu próximo? O próximo é todo aquele que se identifica com a dor do outro. Não é aquele que se ama, mas quando nós amamos. Não é o escolhido para ser objeto do seu amor, mas quando nós amamos. Nós somos o próximo do outro, que está no caminho da nossa vilegiatura carnal, no caminho da nossa evolução. Então, ser bom é uma necessidade ontológica do ser. Eu costumo dizer isso. O que é ontológica? Faz parte do próprio ser. Isso significa que nós já nascemos com esse gênero divino. É uma herança divina. A bondade é uma herança divina. E hoje já temos notícias que pesquisas, como o Dr. Richard Davidson, que faz a pesquisa, a doutora Anete Guimarães faz a colocação, ela faz um trabalho belíssimo sobre a neurofisiologia da bondade, que os hormônios, uma pesquisa que foi feita, e que os hormônios respondem, os hormônios, uma determinada área do nosso cérebro, quando nós praticamos atos de bondade, os hormônios projetam que hormônios da felicidade, do amor, da alegria, do contentamento. Vocês já viram alguém dizer: ai, como eu fiquei feliz, eu estou tão contente, eu não consigo me segurar de tanta satisfação, só porque eu fiz isso, só porque eu fiz aquilo, só porque eu fiz mais aquilo outro. Perceberam? Esse contentamento inferior, é esse chamado gozo da alma. Independe de qualquer conhecimento. Olha que Jesus colocou lá, o samaritano. Olha como ele colocou os iniciados,
Os conhecedores da lei, religiosos, não vamos criar expectativas, porque independe de você saber ou não. É como Paulo de Tarso nos diz, a excelência da caridade. E ele compreendeu tão bem que ele disse, ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios, e não tiver caridade, nada serei. Destas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo de Tarso, na sua epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7. E o que é que nós vemos aqui nisso? Que a recompensa está na gratidão. Agora eu vou repetir a pessoa que me inspirou neste momento, a quem eu agradeço, doutora Françoise Doutor, psicanalista e pediatra. Ela disse, não seremos escravos nem dependentes. Esta é a frase dela. Livremente amantes por gratidão. Está aí o vocativo de Jesus. Vai e faz o mesmo. Isso é gratidão. Não diretamente para aqueles que te fizeram sentir, perceber, viver, mas para outros que necessariamente e futuramente necessitarão do teu amor e dos teus cuidados. E eu coloquei aqui uma lembrança muito amiga para os nossos pais. Os samaritanos do nosso caminho, eles preenchem os qualificativos dessa história quando nos acolheram. Na estrada das reencarnações, não nos conheciam, como nós não conhecemos nossos filhos. Também nós não conhecemos os nossos pais. Eles olharam com os olhos do coração, dividiram conosco o que lhe pertencia por lei divina, pagaram as nossas contas, nos colocando nas melhores estalagens, nos dando conforto. Tudo de bom que nós precisamos para o nosso crescimento físico e espiritual. Hospedando-nos o tempo que nos foi necessário, porque não é de ordem natural que os filhos fiquem a vida inteira na dependência dos pais. Para caminharmos com os nossos próprios pés. Não nos conhecia e nos receberam, despidos sem nada para lhes ofertar. Não cobraram nada e se foram, ignorados, porém plenos de bondade, cheios de misericórdia. E se os pais que não forem bons pais para seus filhos? E se os filhos não aprenderam e não tiveram essas lições com os próprios pais? Lembram ainda a doutora Françoise Doutor, aprenderão com Jesus. Aprenderão com Jesus, quando ele disse, tudo que fizestes a um destes pequeninos, é a mim que eu fareis. E se ninguém nos ensinaram, e se ninguém nos fizeram por nós, não nos preocupemos. Lembremos-nos de Jesus. E vamos ver Jesus em cada criatura. E é em nome deste amor que nós continuamos amando nossos filhos, amando os nossos semelhantes, apenas o amor pelo amor. E continuaremos amando como se cada próximo fosse Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos proteja na noite de hoje, amparando os nossos lares, para que seja esse teto, hospedeiro e amigo, cheio de reservas de misericórdia, quando não podemos delegar a ação da misericórdia, nem terceirizar para outros, sabendo que se está no nosso caminho, só cabe a nós, como bons samaritanos, olhar, parar, tocar. Que assim seja. Vamos agora fazer a nossa oração. Pai nosso, muito
Monsenhor José Horta. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escasseus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz e carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Assim seja.